Bom dia, irmãos! Bom dia! Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. Se você está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que está vindo aqui sempre também, seja muito bem-vindo também, gente. Irmãos, hoje é um tema muito especial que a gente vai falar. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. E queria que vocês me respondessem. Alguém conhece essa frase aqui? Já ouviu ela? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Quem conhece? Levanta a mão. Legal, beleza. Então, bastante gente. Quem poderia me responder da onde que é essa frase? Espera aí. Quem pode responder? Eu vi várias murmurações. Quem tem confiança aí? É isso aí, o filme da Branca de Neve e os Sete Anões. Mais especificamente a versão da Disney. Opa, o som está falhando um pouquinho. A versão da Disney de 1937. Então, é um filme bem antigo, acho que a maioria de nós aqui já assistiu, já viu algumas referências. E esse filme, e principalmente o motivo dele ter começado ali a história, vai ser algo que vai pautar a nossa pregação de hoje. Então eu queria que vocês prestassem atenção no início dessa história, e aí eu vou explicar um pouquinho o que ela tem a ver com a pregação de hoje, e o que a frase que eu li tem a ver com a pregação de hoje. Então diz assim, começa assim o filme: era uma vez uma linda princesinha chamada Branca de Neve. Sua malvada e vaidosa madrasta, a rainha, notou um dia que a beleza de Branca de Neve excederia a sua. Vestiu então a princesinha com roupas velhas e a obrigou a trabalhar como criada. Todo dia, a vaidosa rainha consultava o espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E enquanto o espelho respondeu: tu és a mais bela, Branca de Neve ficou livre da inveja e da crueldade da rainha. Até que um dia, e aí a história começa, né? Até que um dia o espelho virou e falou: a sua enteada, a Branca de Neve, é mais bela do que você. E aí a história começa como a gente conhece, né? Então veja, essa frase e essa comparação da rainha em relação à sua madrasta foi o que causou. É lógico que por trás disso tinha uma insegurança dela. Ela queria ser a mais bonita e não queria se sentir inferior. Mas o que levou ela a agir com inveja, agir com crueldade com a Branca de Neve foi a frustração da comparação. E esse vai ser o tema de hoje. Porque a frustração da comparação causa em nós insatisfação, inveja, raiva, causa muitas outras coisas, competição, que a gente vai ver na pregação de hoje. Então, meu objetivo aqui, gente, é poder explicar como, então, isso acontece na nossa vida, a frustração da nossa comparação com as coisas, e o que a Bíblia tem a dizer para nós sobre isso. Como podemos lidar com esse problema na nossa vida. Eu sei que em 30 minutos, 40 minutos de pregação, não será o suficiente para a gente percorrer todo esse tema, mas espero poder dar alguns insights aqui para nós hoje. Mas antes de mais nada, quero convidar você a fechar os seus olhos e poder orar comigo. Pai amado, meu Deus, muito obrigado por mais um culto, mais um domingo, por estarmos reunidos aqui, Deus, na Tua presença, para poder Te louvar, Te adorar, edificar a Tua igreja, Pai, nos encorajar a se arrepender, a ser melhores discípulos. Meu Senhor, que a gente possa percorrer então esse tema que é a frustração da comparação, que o Senhor possa tocar nos nossos corações, se nós estamos nos comparando, se isso tem gerado frustrações em nós e como nós podemos lidar com isso da melhor maneira possível. É isso que eu te oro, Pai, e te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, então, irmãos, queria começar falando um pouco de mim, uma coisa mais pessoal para vocês. Da onde que surgiu esse tema?
Nós, universitários, fizemos uma igreja em casa um tempo atrás, onde o João, Pedro e a Adri trouxeram esse tema pra gente de frustrações. E a gente percebeu que algumas das coisas que nos levam às frustrações são as comparações. Existem outras coisas, mas essa é uma delas. E eu percebi que isso me incomodou. Aquela igreja em casa tocou no meu coração, porque quando eu parei para refletir, eu percebi que eu ficava muitas vezes frustrado por me comparar a outras pessoas. E até lembrei de algumas coisas que aconteceram comigo. Então, por exemplo, eu lembro que na última vez que eu voltei para a cidade dos meus pais, Assis, eu encontrei, por exemplo, um amigo meu de escola que estudou comigo. E eu estava indo lá para a minha academia, como vocês sabem que eu treino todos os dias, estava indo de bicicletinha e aí encontrei ele, esse amigo meu, e o cara estava dentro de uma Hilux, junto com a esposa dele, falou, nossa, eu estou aqui, eu abri não sei quantas empresas, estou andando uma Hilux, estou formado, estou com uma filha já para nascer, e veio aquele sentimento de comparação, poxa, eu no auge dos meus 28 anos só tenho uma bicicleta, estou andando até hoje com ela, e o cara já conquistou tudo isso, e isso me deixou muito frustrado. Ou, por exemplo, olhar para os meus pais e pensar assim, nossa, nos 28 anos dos meus pais, eles já tinham tanta coisa, casa, carro, já tinham 2 filhos, e eu aqui com a minha bicicleta ainda, né? Então, de novo, essa comparação que causa frustração. Ou de olhar para outras pessoas que se formaram comigo na educação física, e ver alguns que estão trabalhando, abrindo empresas, estão muito bem sendo autônomos, outros estão viajando o mundo, e eu ainda não saí de Ribeirão Preto. É mais ou menos isso, né? A sensação que vem quando a gente compara. E quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse tema, comentei com alguns irmãos aqui da igreja, e também fui pesquisar na internet sobre esse tema, eu percebi que isso não era um problema só meu, mas muitas pessoas também se comparam. Muitas pessoas têm essa dificuldade, se comparam com irmãos, se comparam com familiares no geral, seja filhos, seja pais, seja com tios, tias, primos. Comparação acontece mesmo dentro da família, um comenta com o outro, olha, o fulano já está fazendo isso, e você está aqui fazendo ainda nesse estágio da sua vida. Ou você se compara com amigos seus, às vezes a gente se compara até com nós mesmos da igreja. A gente se compara o tempo todo. E às vezes essa comparação, mesmo dentro da igreja, ela vem disfarçada com um olhar espiritual. Porque às vezes a gente fala, nossa, eu não oro nada, porque eu oro, 15 minutos no meu dia, e o outro fulano ora 1 hora por dia. Nossa, e eu me sinto mal por isso. Ou às vezes eu me comparo com outro, nossa, como essa pessoa, ela evangeliza tanto, né? E eu não evangelizo nada. Mas no sentido assim, eu posso até estar fazendo o que Deus me chamou para fazer, mas eu me sinto mal por comparar. E aí às vezes a gente busca até um crescimento espiritual por comparação das pessoas, não por convicção de Deus, de que eu deveria fazer para Deus essas coisas, que eu deveria orar mais, ou que eu deveria ler mais, que eu deveria evangelizar mais, pregar mais, dar mais aulas, liderar, servir por Deus, mas porque tem outras pessoas fazendo mais do que eu. Olha só. E olha só que engraçado, quando eu fui pesquisar e fui conversar com algumas pessoas e vi que tinha muitas outras pessoas que estavam numa situação até pior que eu, de frustração, eu me senti aliviado. Olha que engraçado isso, né? Então, quando a gente vê alguém que está numa situação pior que a nossa, a gente sente um alívio. Nossa, eu não sou tão mal assim. Mais um tipo de comparação. Então, às vezes, a gente se compara com quem está melhor e se sente mal. Aí, às vezes, a gente se compara com quem está pior e a gente se sente bem com isso. Causa um alívio. Gente, isso é quase doentio da nossa parte humana, na verdade. Porque a gente tem que ficar olhando para os lados, para as pessoas, para saber se a gente está bem, para saber como que a gente está indo, sabe? E a verdade é que nós buscamos responder várias perguntas centrais da nossa vida através de olhar
para as pessoas. Então a gente se pergunta, eu estou bem com o que eu estou fazendo? Eu estou feliz do jeito que eu estou? Ou eu estou satisfeito com a minha situação atual? E a gente não olha para nós mesmos para responder. A gente olha para outras pessoas. Deixa eu ver qual é o salário do outro para saber se meu salário está bom. Deixa eu olhar o emprego do outro para saber se o meu emprego está bom. Deixa eu ver o casamento do outro, os filhos do outro, para saber se isso está bem na minha vida. Olha como nós somos, não é mesmo? Então veja, nós humanos, por sermos seres sociais, e lógico, pecadores também, a gente tem a tendência de ficar se comparando em tudo, até mesmo para responder perguntas centrais da nossa vida. E a gente pode até pensar, nossa, será que isso é uma coisa só da nossa geração? Será que começou agora isso? Porque a gente tem todo um novo estilo de vida na nossa época, né? Mas eu posso te afirmar que não. Quando a gente olha, por exemplo, para histórias bíblicas, nós vemos que comparação sempre esteve lá. Essa é a verdade. E eu queria começar falando que, por exemplo, quando Satanás tentou Eva no Jardim do Éden, ele falou, se você comer desse fruto, você será como Deus. Ou seja, comparando, né? E Eva talvez se comparou, como que ela seria, né, se comesse aquele fruto e fosse como Deus. A gente também tem o exemplo de Caim e Abel. Caim se comparou com Abel e isso gerou inveja no coração dele, levou à morte do irmão. O sacrifício dele não foi aceito, mas porque o do irmão foi aceito, ele teve inveja. A gente vê que Raquel e Lia também se compararam. Raquel tinha inveja da Lia, porque Lia tinha muitos filhos com Jacó. E Raquel não tinha ninguém, não tinha nenhum filho ali, né? Isso gerava discussão, rivalidade, inveja entre elas. Os irmãos de José se compararam com ele, quando ele ganhou uma túnica do pai, porque o José era o queridinho do pai, não é mesmo? E os irmãos não tinham aquilo que José tinha, foram lá e fizeram o quê? Venderam o irmão, tiveram inveja do irmão. Mentiram para o pai, dizendo que o irmão tinha morrido. E isso levou, inclusive, à escravidão de José. Olha que forte isso, por comparação. Saul teve inveja e comparou com Davi. Tem aquela famosa passagem que as mulheres cantam, não é mesmo? Que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Eu tenho certeza que Saul, se ele tivesse só ouvido a primeira parte, nossa, eu matei 1000, tô bem, cara. Tô bem, na fita, mas porque houve comparação, mas ele matou 10.000. Isso causou inveja no coração dele. Então veja que a comparação ela é sempre muito negativa nesse ponto de vista, não é mesmo? Porque veja, Saul podia ficar feliz, nossa, eu fiz o que eu precisava fazer como rei, matei 1000, liderei os exércitos, fui bem. Mas não, porque alguém teve mais do que eu, se sentiu inferior, ameaçado e inclusive tentou matar Davi por várias vezes na Bíblia. Isso levou à fuga de Davi. A gente também tem a história do filho pródigo. Quando o filho pródigo chega na casa do pai e o pai vai lá, sacrifica um boi para ele, o irmão mais velho fala o seguinte: para esse irmão que gastou todo o dinheiro, você dá um boi, mas para mim que estou aqui, nunca houve nenhum carneiro para mim. Olha só que comparação, não é mesmo? Inveja que surgiu ali no coração dele, né? E por fim a gente vê inclusive os discípulos se comparando. Então a gente vê, por exemplo, lá em Marcos 9, que eles estavam indo para o caminho para Cafarnaum, e aí eles ficam discutindo no meio do caminho para saber quem é o maior entre nós, quem é o maior no reino de Deus. E aí Jesus até tem que intervir e falar várias coisas. Jesus falou várias coisas para eles para mostrar qual é o padrão do reino de Deus. Então veja, houve comparação até entre os discípulos de Jesus. E tudo isso nos mostra que a comparação não é nada novo. Inveja
frustração, insatisfação olhando para a vida dos outros, não é nada novo. Está fazendo sentido, igreja? Sim, muito bom. Mas veja, uma coisa que tem acontecido na nossa geração é que nós estamos em um meio que a competição, a comparação tem sido potencializada pelos meios de comunicação. Por exemplo, redes sociais, por exemplo, a velocidade que notícias chegam até nós, a velocidade que nós conseguimos ver a vida de pessoas até fora do país. Quantos aqui de nós tem redes sociais e quantas pessoas a gente não tem número do WhatsApp que a gente fica vendo os status ali, ou o Facebook que a gente tem, ou o Instagram que é o mais comum. Quantas pessoas a gente não segue no Instagram e não vê diariamente a vida dessas pessoas? O que elas estão fazendo? A gente virou comparadores nato, sem perceber. E isso tem gerado muita ansiedade e frustração em nós. Essa é a verdade. Sabe, alguns estudos apontam que o excesso de redes sociais tem causado sintomas como ansiedade e depressão. Tem sido causadores de ansiedade e depressão em muitas pessoas por uso excessivo das redes sociais que leva à comparação. Então é um estudo que fala exatamente sobre o efeito das redes sociais com relação à comparação. E isso tem gerado muitas coisas como ansiedade e depressão nas pessoas. Sabe? Então, veja, a gente está numa geração que isso está potencializado. E a gente tem a receita perfeita para se frustrar a todo momento por se comparar com as pessoas. Mas sabe, isso é um ponto que a gente precisa avaliar em nosso coração. E eu queria que você avaliasse agora. Você se identificou com alguma dessas coisas que eu disse aqui? Eu queria que você levantasse a mão se você identificou com algo aqui que foi falado. Amém. Então, parece que a pregação é para muitas pessoas aqui, mas se você não sente nada em relação à comparação, talvez você conheça alguém que sim. Então, talvez, até por isso é importante você saber sobre essa informação. E talvez, pode ser que futuramente você venha a sentir essa frustração de comparação em algo na sua vida. Sabe, a gente precisa se perguntar, será que a gente tem se permitido não viver aquilo que a gente tem porque a gente está se comparando? Às vezes Deus deu tanto para nós, deu uma casa, deu uma vida, uma salvação, uma família, seja espiritual, seja ela de sangue, mas porque eu estou olhando para outras pessoas, eu estou impedindo de viver isso que Deus me deu. Veja, Deus deu muito para cada um de nós, mas nós temos sido impedidos de ter esse prazer, a satisfação da nossa vida por olhar para os lados. E a gente tem feito as outras pessoas de espelho da nossa vida. Então, assim como aquela rainha se comparou através do espelho mágico, hoje o nosso espelho mágico são as outras pessoas. A gente está a toda hora olhando para outras pessoas para saber como a gente está. Se a gente está mais belo, está com um salário bom, está com um emprego bom, está com um casamento bom, está com uma vida boa, está com bons estudos, está com uma boa carreira, uma boa reputação entre os amigos, olhando para as outras pessoas. Por isso eu queria agora falar para você, se você identificou então esse ponto no seu coração, como nós podemos, de fato, lidar com a comparação que tem vindo no nosso coração. A primeira coisa que eu queria falar para você é que a gente precisa identificar e assumir que isso é algo na nossa vida. Veja, muitos de nós, a gente tem vivido sem saber identificar que isso é uma área que causa ansiedade ou que causa frustração na nossa vida. É mais ou menos assim, vou fazer uma comparação. Às vezes a gente não sabe como é respirar um ar puro, porque a gente tem respirado um ar poluído o tempo todo. Às vezes a gente tem vivido numa sensação de frustração, inveja, incômodo, insatisfação, sem saber que é essa a causa.
e que existe algo que a gente pode fazer para tirar isso do nosso coração. E a primeira coisa é identificar e assumir que isso é um problema na nossa vida. E veja, se você identifica quais são as áreas que você tem sido afetado pela comparação. Você tem sido afetado por alguma área. Dinheiro, carreira, você está olhando para o seu colega de trabalho, ou você está olhando para alguém das redes sociais, sei lá, você quer experiências, até como a Bia falou, experiências aqui, viajar para um lugar X, e aí você olha para o Instagram, está todo mundo viajando, ou é na área espiritual, você quer ser mais espiritual que outras pessoas, e isso está causando comparação e frustração. Qual é a área que isso tem te afetado? E o que ela tem causado? Porque as causas são variadas. Você pode sentir frustração, você pode estar sentindo inveja, você pode estar sentindo ódio de você mesmo, porque você não tomou atitudes que você deveria ter tomado, aí você nem se perdoa por conta disso, ou isso está te causando ansiedade, está te causando competição, você está toda hora competindo com outras pessoas. O que a comparação tem causado na sua vida? E eu queria ler 2 versículos aqui com vocês, um que vai falar um pouco sobre os sentimentos e as emoções, e outro que vai falar um pouco sobre atitudes. Então a Bíblia, como é muito sábia, ela tem vários conselhos para nós, não é mesmo? E eu queria ler com vocês aqui Provérbios 14, versículo 30, que diz o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Veja, esse texto foi escrito há 1500 anos, 1000 anos talvez, na verdade, antes de Cristo. Então é um texto muito antigo, mas possui uma verdade incrível. Esse texto está falando que a inveja, ela suga as nossas energias. A inveja tira do nosso corpo toda a nossa vontade, às vezes, de ter alegria, satisfação, sentimentos bons, felicidade. Ela te debilita. E a gente sabe como sentimentos negativos causam uma canseira emocional e até física em nós. Causa doenças, inclusive físicas em nós. Esses sentimentos negativos te deixam angustiado. Quantas vezes você passou, às vezes, o dia meditando em algo, por uma frustração ou uma inveja, aquilo te consumiu. E eu achei um material muito interessante, caso alguém queira pesquisar também, chama O Cérebro dos Invejosos. Não é um material cristão, mas é um material ótimo de um psicólogo. E ele fala exatamente esse ponto aqui que a Bíblia traz, mas de uma perspectiva psicológica e científica. Ele fala o seguinte, que a inveja, de um ponto de vista cerebral e fisiológico, dói. A inveja produz literalmente uma experiência de dor na nossa vida. E essa dor é fruto da comparação. E ele chega a afirmar que se não houvesse comparação, não haveria inveja. Se não houvesse comparação, muitas das nossas frustrações, insatisfações não existiriam. Olha só. Então veja, como que está o seu sentimento e o que isso está causando em você? Você precisa avaliar, mas como a Bíblia diz, muitos sentimentos negativos como a inveja vão te apodrecer por dentro, pode ter certeza. E agora sobre atitudes, o que a frustração tem causado em você, nas suas atitudes? Como que você tem agido em relação a isso? Olha que Provérbios 4:4 diz. Ei, som. 4:4 diz: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Olha o que ele está falando, que toda realização, todo trabalho surge de competição. Porque a gente está se comparando ao outro e isso está querendo, a gente fala, nossa, eu quero fazer igual o outro fez. Se o outro atingiu essa marca, eu também quero atingir. Se o outro fez isso, eu também quero fazer.
muito dos nossos esforços tem sido motivado por competição. E ele fala, isso é absurdo, é correr atrás do vento, sabe por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai ter uma marca maior que a sua, vai alcançar mais do que você. Você nunca vai conseguir competir plenamente. Uma hora você vai ficar velho, uma hora você vai ficar com várias coisas para cuidar, para fazer, e você nunca vai conseguir competir plenamente do jeito que você espera, talvez. Então, sabe, o que a frustração da comparação tem feito você fazer? Será que muitos dos nossos atos têm sido motivados por comparação, por competição? E eu queria ressaltar um ponto novamente. Muitas vezes a gente está até dentro da igreja fazendo coisas por comparação, e a gente precisa tomar cuidado, porque na verdade a motivação das coisas que a gente faz deveria ser Deus no fim das contas. Agradar a Deus, estar com Deus, ter um relacionamento com Deus. Mas até em outras áreas da nossa vida, trabalho. Eu deveria trabalhar porque eu quero glorificar a Deus. Eu quero conseguir isso porque eu quero amar a Deus, eu quero ser generoso com as pessoas, eu quero amar a minha família. Mas não simplesmente porque o outro está fazendo. Porque eu vi na internet que fulano foi para tal lugar, porque fulano tem tal carro, porque fulano está com tal emprego, com tal salário. Essa não deveria ser a motivação das nossas coisas. Porque a gente está indo para um caminho de correr atrás do vento. E a gente nunca vai alcançar o que a gente quer. Está fazendo sentido, irmãos? Segundo ponto. Olhar para a pessoa certa e da maneira correta. Então veja só. É inevitável, nós humanos, nós nos comparamos. A gente vai se comparar com alguma coisa. Não vai ter jeito. Uma hora a gente vai ter que olhar para algo, para a gente fazer. Mas para quem que a gente vai olhar? Ou para o que a gente vai olhar? Essa é a pergunta de ouro. E eu queria trazer para vocês um texto que está lá em Gálatas 6, do capítulo 4 ao 5, que Paulo vai dizer para a gente. Então começa assim. Paulo fala, cada um preste atenção em seu próprio trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Olha essa primeira parte aqui, o primeiro versículo. Cada um preste atenção ao seu trabalho. O seu trabalho, você olha para você. Então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar aos outros. Veja, então Paulo está falando o seguinte: você precisa se comparar com você mesmo só. Você precisa olhar para você e para o seu trabalho. E qual que é o contexto desse versículo? Paulo está escrevendo o capítulo 6 de Gálatas e ele está falando algumas coisas importantes, morais e éticas para aquele povo de Gálatas, né? E aí ele está começando, ele fala algumas coisas como, olha, se um irmão for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais, vocês vão lá e com mansidão corrijam o irmão, olha, cada um de vocês leva o fardo pesado uns dos outros, está falando várias coisas, e ele está falando, olha, veja, mesmo depois de você ajudar o irmão, carregar os pesos pesados uns dos outros, não se compare. Olhe para você mesmo, se o irmão é mais fraco que você ou mais forte que você, não interessa, você tem o seu trabalho. Cada um vai prestar conta da sua própria conduta. É isso que Paulo está falando. E olha só que interessante. Então veja, tanto a comparação para quem está melhor que a gente causa frustração, isso é óbvio, mas também causa uma falsa sensação de alívio olhar para quem está inferior a gente. Sabe por quê? Porque você não vai estar olhando para poder fazer o seu trabalho bem feito. Você vai estar só se comparando com as forças do outro e não com o que Deus te deu de fato. Deus te deu dons específicos. Deus te deu talentos específicos que não deu para outras pessoas. Deus te deu um contexto específico. Sei lá, se você tem um dom de cantar, não queira competir ou se comparar com alguém que não cante.
Porque vai ser desleal e você não vai se esforçar da maneira que você deveria, como Deus espera de você. Se você não prega, se esforce para dar o melhor para você pregar ou para você falar melhor, mas não se compare com as outras pessoas. Olhe para você. Se você tem um dom chamado, exerça ele de todo o coração, mas sem ficar olhando para os lados, porque Deus vai olhar para a sua conduta. Amém. Você está fazendo o seu melhor? É isso que Deus vai te perguntar. Não interessa se está melhor ou pior que o outro. É você e Deus no fim das contas. Muito bom, Victor. Por isso, olhe para você, olhe para a sua vida. Deus te fez do jeito que você é, na verdade, sabe? Com as suas imperfeições, com os seus defeitos, mesmo aqueles que você talvez não goste de você mesmo. Deus fez você assim, para um propósito. Talvez você não goste de estar na família que você está, no contexto que você está, no trabalho que você está, mas Ele te colocou lá por alguma razão. Ele quer ver a vontade dele sendo feita na onde você está, com a vida que você está. Então, sabe, a pessoa certa para quem a gente deve olhar é para nós. A gente deve olhar para nós mesmos, mas aí tem um ponto também específico, com o olhar que Deus tem para nós. Nós devemos olhar para nós com o olhar que Deus, que nos ama, tem para nós. Você é uma pessoa específica. Você tem um dom específico. E você está no lugar certo que Deus queria que você tivesse. Perdão, peraí, irmãos. Deixa o Ed arrumar ali. Tudo certo? Então Deus colocou você no lugar certo onde você está. Não queira ficar se medindo com os outros, com o que Deus deu para os outros. Isso não é justo. Isso não é certo. Você precisa olhar para você, mas de acordo com os olhos de Deus. Deus que te ama. Deus que tem um propósito para você. Específico e diferente dos outros. Eu queria ler 2 versículos que vão ressaltar isso, para te encorajar. Você olhar para você e fazer o seu trabalho, as suas coisas. Olha só o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu sei bem os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem planos de paz para você, Deus tem planos de não fazer mal para você, de dar um futuro, de dar uma esperança específica segundo a vontade dele. Essa é a vontade de Deus. Segundo a Crônicas, capítulo 15, 7, diz o seguinte: mas sejam fortes e não desanime, pois o trabalho de vocês será recompensado. O seu trabalho específico, na onde você está, com a sua família, com os seus dons, com as suas falhas, vai ser recompensado se você fizer com o jeito que Deus espera de você. Forte, sem desanimar, dando o melhor que você pode dar para Deus. Amém. E é isso a pergunta que você precisa fazer. Você está dando o seu melhor para Deus no contexto que você está hoje, com as coisas que você está hoje? Então veja, é sobre você. E quando a gente olha, é impressionante, quando a gente olha para a nossa própria vida e começa, sem se comparar com os outros, só olhar para a nossa vida e ver o que Deus tem feito, irmãos, vem tanta gratidão, tanta satisfação. Nossa, olha de onde Deus me tirou, onde Deus me colocou, olha o que Deus já fez na minha vida, olha o que Deus está fazendo na minha vida, na minha família. A gente começa a se encher de gratidão. Quando a gente olha para coisas simples que a gente faz, nossa Deus, obrigado por esse dia, que está bonito, nossa, acordei bem, dormi bem, eu fiz isso hoje, fiz aquilo hoje, estou evoluindo, estou crescendo, hoje eu aprendi isso na tua palavra. Quando a gente não se compara com os outros, mas olha para nós, vem essa completude e essa satisfação de Deus. Amém. Que você possa encontrar isso, olhando para você, mas com os olhos que Deus tem de você, para você. Bom. Então, olhe para você mesmo, mas com a perspectiva de Deus para você. Não a sua perspectiva, não a sua métrica, não a métrica dos outros, porque senão você vai se frustrar mesmo. Não vai ter jeito.
Irmãos, queria poder partir agora com vocês para algumas considerações finais que eu acho importante, que é para o que eu queria que vocês tirassem dessa pregação, o que eu queria que vocês levassem para casa desse tema, para vocês meditarem. Eu queria que vocês gravassem essa primeira frase e levassem para a vida de vocês. Você gosta de tatuagem, tatua assim, ó, essa frase, ou grava, coloca na geladeira, coloca no celular. Não há ganho na comparação. Essa é a frase que eu queria que vocês gravassem. Não há ganho na comparação. Por quê? Porque a comparação vai nos levar à frustração, à inveja, à angústia, à competição ou a nos aliviar com os fracassos dos outros. E veja, se você fica se aliviando com o fracasso dos outros, não é o que Deus espera de você. Não é assim que Deus quer que você lide com os seus problemas. Porque aí você vai retroalimentar uma comparação, mas quando você se comparar com alguém ruim, você vai voltar para aquele sentimento de frustração. Então, não há ganho na comparação. Além disso, quando você olha para os outros que estão numa posição inferior a você, você não vai fazer o que Deus está te chamando a fazer. Cumprir o seu propósito, porque você vai estar olhando para os outros. Segundo, a comparação não pode ser a nossa motivação para fazer as coisas. Deus deve ser a motivação do nosso coração de fato. Sabe, quando a gente se pergunta, e eu queria que você se perguntasse ao longo dessa semana, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo tal coisa na minha vida, na minha agenda? Por que isso aqui está na minha agenda? Eu queria que você entendesse qual que é a motivação. É Deus? É para a honra e glória de Deus? Ou tem frustrações que vêm de comparações, que vêm de inveja, que vêm de desejos, que vêm de outras coisas? Sabe? Que você está olhando para o lado para se preencher. Você está se perguntando para os outros o que você deve fazer, e não para Deus o que você deve fazer. Reflita nisso. Terceiro, precisamos aprender a olhar para nós. E esse é um exercício que leva tempo. Sabe, não é uma pregação de 30 minutos que a gente vai aprender isso. Isso vai ter que ser algo que você vai ter que exercitar ao longo do seu dia, da sua semana. Mas aprenda isso porque é uma lição importante. Aprenda a olhar para você mesmo. Mesmo vendo o que Deus tem feito por nós. Deus tem um plano e um caminho para cada um de nós. Sabe? Então é isso que a gente precisa aprender. Deus tem um caminho individual para nós. É lógico, tem coisas coletivas. Todo mundo deve se arrepender, todo mundo deve ter fé em Jesus, todo mundo deve se batizar, todo mundo deve fazer discípulos. Mas essas coisas específicas na sua rotina, é você e você só. Não é outra pessoa. Deus não está chamando outra pessoa para fazer a sua rotina, as coisas que você precisa fazer. Por fim, você só está atrasado se você está fora do reino de Deus, não vivendo os propósitos de Deus para você. Aí sim, cara, aí você está atrasado. Muitos de nós têm o sentimento assim, nossa, eu estou atrasado com a minha vida, eu estou atrasado porque eu já não conquistei isso ainda, não conquistei aquilo. Mas de verdade, o olhar que Jesus tem para nós é que se você está dentro do reino, você está dentro do tempo. Mas se você não está ainda, se você precisa dar um passo a mais, sabe, para se arrepender, para se batizar, para fazer coisas que Deus tem esperado de você há muito tempo, você está atrasado. O que Deus está esperando que você faça? Sabe? Mas para nós, que estamos vivendo, dando o nosso melhor para Deus, que a gente está olhando e falando, não, eu estou dando o meu melhor para Deus, eu estou fazendo o que Deus espera de mim, eu estou dentro do reino. Jesus, ele fala assim para nós, está tudo bem, você não é perfeito, mas o meu caminho para você não terminou ainda. Você está indo bem. Eu que fiz as suas imperfeições, eu que trilhei o seu caminho, eu coloquei você na família que você está, eu que permiti que você estivesse no emprego que você está tudo bem. Continue dando o seu melhor, independente de qual seja esse caminho específico. Mas se você está obedecendo,
se você está seguindo Deus, de fato, com todo o seu coração, se esforçando com os seus dons, você está no caminho certo. Muito bom. Irmãos, era isso que eu queria poder encorajar vocês, falar algumas coisas sobre a comparação, e mais específico, a frustração da comparação. Espero poder ter edificado vocês, que vocês possam sair daqui com ótimas reflexões, meditações para a semana, para vocês refletirem nesse assunto. Se tem algo que vocês precisam lidar e crescer, para serem felizes para Deus, para serem mais satisfeitos para Deus, para realizar, sabe, o que Deus tem feito em nós com alegria, encontrar completude, sabe, em Deus. É isso que eu oro e espero para todos nós. Eu queria fazer uma oração para a gente finalizar. Amém. Obrigado. Pai amado, meu Deus, obrigado por essa pregação, por esse assunto. Ela é tão abrangente, tem tantas coisas, Pai, no nosso coração. Eu oro que o Senhor possa nos ajudar com o Teu Santo Espírito a entender, Pai, o que está no nosso coração, se a gente está se frustrando com algo, se a gente está se comparando com algo, se a gente está tendo inveja de pessoas, como a gente pode lidar com isso, se a gente está com raiva de nós mesmos. Pai, ajuda-nos a olhar para nós mesmos, mas com a expectativa que o Senhor tem de nós, da gente fazer o nosso melhor com aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Encontrar satisfação plena nas Tuas obras, satisfação plena na nossa vida. Eu tenho fé, Deus, que o Senhor deu para cada um de nós tudo que a gente precisa para ser pleno no Senhor, para ser satisfeito no Senhor, para ter um coração em paz. Nós temos tudo na nossa vida, Pai. É só uma questão de perspectiva. O que a gente está olhando? Ajuda-nos com o Teu Santo Espírito a olhar de uma forma espiritual para as coisas e a olhar como o Senhor olha também, Pai. Oro para esse culto, que a gente possa continuá-lo adorando ao Senhor com todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém.